Já pode iniciar sim. Já pode iniciar. Bom, boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. Não sei em que horário é que vocês estarão escutando isso, né? Mas a gente está reunido aqui hoje para debater sobre o tema Ser adolescente no século XXI, desafios e transformações. E eu gostaria de iniciar com a pergunta que é: algum de vocês já pensou como seria crescer sem a internet atualmente? É, Pra ser sincera, não. É uma coisa que faz parte da nossa vida há tanto tempo que eu nem imagino como seria sem. Exatamente. E então, quando a gente para refletir sobre essas novas gerações que estão chegando, porque assim, a gente ainda teve uma transição, de certa forma, né? Porque eu creio que na nossa infância, pelo menos na minha, nem todo mundo tinha acesso à internet. Mas atualmente é uma coisa que está presente integralmente na vida das pessoas. E isso é muito marcante para a geração atual, né? Que é uma coisa que veio se desdobrando. Tanto que tem dados atualmente que informam que os adolescentes eles costumam passar em média de 7 a 9 horas online. Isso é bem preocupante, para falar bem a verdade. É, isso marca muito na questão da convivência, né? Ixi, João saiu, vocês vão esperar ele voltar. Pode continuar. A internet dele deu problema de novo. É, isso está muito presente nas relações, né? Porque é, como eu disse, é basicamente integralmente online atualmente. Então, acho que acaba criando conexões muito rasas, porque é muito fácil você mostrar só o que você quer, de certa forma, na internet, né? Além de essa amostra acabar fazendo com que o julgamento venha muito facilmente também, o que acaba prejudicando muito a cabeça desses nossos adolescentes. E é, acaba gerando uma comparação muito grande também. Você tem algum ponto a abordar? Uma coisa que você falou sobre a, as relações serem raras hoje em dia, né? Que é muito fácil você se conectar com alguém que tá, sei lá, do outro lado do mundo, enquanto você não consegue ter uma boa convivência, uma boa sociabilidade com a pessoa que tá do seu lado, praticamente. Exatamente, porque, como eu disse, é uma coisa muito sobre acabar mostrando o que as pessoas querem ver, de certa forma, eu acho. Isso acaba. E quando é pessoalmente, a pessoa se retrai, eu acho. Exatamente. Tanto que a gente vê que essa geração atual, em dados, né, o, é uma das com maior índice de ansiedade, por exemplo. Eu acho que muito vem tanto dessa falta de comunicação com quem está ao seu lado ali, quanto por essa comparação gerada pelas redes sociais. Essa comparação que tu falou agora, falou muito sobre tanto a comparação quanto quando tu falou também sobre as relações rasas. Eu vou falar primeiro um depois outro que me veio na cabeça quando tu disse, principalmente sobre as relações rasas, né, por internet. Toda essa questão faz até as pessoas fingirem ser quem elas não são, né? Então, tipo assim, é assustador, mas é muito comum, né, uma pessoa na internet, por exemplo, ser um adulto e fingir ser uma criança, ou uma criança e fingir ter mais idade. Então, o quanto isso é preocupante, o quanto a internet, né, toda a rede social, ela tem uma máscara e às vezes não tem como realmente você tirar essa máscara.
Isso, assim, é muito preocupante. E depois da comparação, eu vou falar mais da minha parte. Eu acho que eu vou deixar para falar mais da minha parte. Essa questão do anonimato é realmente muito preocupante, porque não só essa questão de, tipo, as pessoas fingirem ser quem elas não são. Obviamente que no caso de pedofilia seria muito preocupante, né? Mas as pessoas se aproveitam do fato de que elas estão escondidas por trás de um perfil online para falar a merda que elas quiserem também. Que é outra coisa que é muito preocupante, que hoje em dia tudo gera cancelamento. E o cancelamento é uma coisa que, quando as pessoas decidem linchar alguém online, essa pessoa tá praticamente fadada a lidar com aquilo, sabe? E muitas vezes, essas pessoas, né, do cancelamento que tu disse, o cancelamento vem para pessoas que não sabem lidar, né? Porque, assim, é muito é muito de cada percepção e também de como é retratada, por exemplo, uma criança. Uma criança não tem psicológico para ela ser cancelada, mas muitas crianças, elas são inseridas no mundo digital. E assim, até adultos, e, enfim, às vezes não tem realmente a mentalidade, o preparo mental para receber aquele tipo de cancelamento, né? Assim, você está exposto à internet, né? Está sujeito a isso. E o complicado é quando isso afeta muito as pessoas que não estão preparadas. Pois é, e hoje em dia a gente vive num cenário, né? A internet está sempre presente em todos os aspectos da nossa vida, né? Diariamente a gente pega no celular, entra nas redes sociais, sempre vê alguma história de alguém que a gente gosta de acompanhar. E isso, querendo ou não, vai gerar algum tipo de comparação, né? Porque nas redes sociais sempre existe aquela performance, né? De produtividade, de aparência perfeita, de notas ótimas. E aí, querendo ou não, gera comparação. E a comparação deixou de acontecer só na vida, no próprio cotidiano, né? Na vida social mesmo, e passou a se estender em uma era, em um contexto digital. E na era digital, o sucesso parece ter virado uma corrida, né? Uma competição. Todo mundo sempre posta a melhor versão, a melhor tudo, sempre posta as conquistas das viagens, o corpo perfeito, o emprego perfeito. E a outra realidade, né? A outra parte da realidade, que é a do fracasso, da dúvida, da insegurança, nunca aparecem nas telas, né? O que reflete também a realidade da própria vida humana, né? E aí cria uma ilusão de que todo mundo está sempre correndo atrás de alguma coisa, conseguindo alguma coisa, menos você, né? Menos a pessoa que observa. Sim, com certeza. Essa tua questão que tu levantou sobre comparação, eu vou já dar segmento, né, até a minha parte. Mas, tipo, a comparação, ela, assim, ela é muito real. A comparação, na verdade, sempre esteve presente, né, em nós seres humanos, mas dentro das redes sociais, ela traz muito dessa questão, né, que tu disse, Giovana, sobre você estar realmente numa corrida em que você precisa estar vencendo, estar mostrando mais e mais. E esse de mostrar mais e mais me fez até lembrar sobre a teoria da identidade social, né, que ela fala sobre você escolher um grupo de referência e, por exemplo, pode ser um influenciador ou até uma pessoa que você é amigo, enfim, que segue na rede social. E aí você vai seguir aquele grupo de referência e você vai seguir todas aquelas normas e valores. E como o ser humano ficou assim, eu posso dizer, raso dentro da rede social, porque ele perde totalmente sua essência para se basear no outro. E essa questão de comparação traz muito uma questão sobre filtros, né? Que eu tinha até abordado mais cedo, enfim. Os filtros na rede social, eles são muito assim. Eu acho que todos nós, né, que estamos na reunião, uma hora ou outra já usou um filtro para bater uma foto, uma coisa assim. É uma coisa muito natural. Mas gera uma preocupação a partir do momento em que é uma necessidade, né? Então é como se você não conseguisse bater uma foto sem um filtro. E vários casos, né, as pessoas com filtro, né, com certeza
aumentam a autoestima, o amor próprio, enfim, autoestima, né? Vou botar dessa forma. Mas cria-se uma dependência. E a maioria das pessoas que cria essa dependência gera, né, uma validação também dos filtros e também de um reforço social, que seriam os likes e curtidas. Exatamente, eu lembro que até quando a galera do Instagram, né, tiraram um pouco mais dos filtros, que diminuíram bastante a quantidade dos que tinhas, eu lembro que tinham as pessoas totalmente desesperadas, porque os filtros onde elas ficavam boas não iam mais estar lá. E a galera tava, tipo, muito genuinamente preocupada de como elas ficariam para tirar as fotos e como acabariam buscando essa. Ai, como é que fala? Buscando se envolver mais com as pessoas e é algo insano, cara. Sim, com certeza. E também, além dessa preocupação, e o que eu até estava pensando quando eu estudei melhor sobre essa questão, o que é que, tipo, faz realmente a pessoa querer tanto um filtro? Em virtude do reforço social. O que é o reforço social? É os likes nas fotos, o tanto de seguidores que uma pessoa tem. Então, assim, por exemplo, é muito comum, por exemplo, você postar uma foto, ter muitos likes e você se sentir muito bem. E é uma foto que tem poucos likes, acontece as pessoas se sentir muito mal, sendo que, tipo, não tem nada a ver com sua imagem, enfim. Mas as pessoas criam uma dependência muito grande, como se isso realmente fosse literalmente a vida dela. Sendo que é basicamente uma rede social e ninguém posta o lado ruim na rede social. Todo mundo posta o lado bom. E aí causa, né, um impacto em pessoas que acreditam que a vida de todo mundo é perfeita. Mas, na verdade, é aquele ditado, né? O jardim do vizinho sempre é mais verde. Pois é, essa questão dos filtros eu acho que reforça ainda mais o quanto que, diante desse boom da internet, né? Principalmente dessa questão dos filtros, de expor a própria imagem na internet, revelou, tipo, o quanto que a gente ainda é vazio, né? Porque se a gente parando para ver de uma forma mais profunda, é tão raso a gente se basear, tipo, basear toda a nossa construção, a nossa perspectiva de vida no outro, né? Na validação alheia. E mais raso ainda se é por conta de beleza, de imagem, sem ter nenhum outro ponto de personalidade mesmo para agregar, né? Isso é uma coisa muito delicada. Eu acho que é justamente isso, a questão da, do vazio, de fato. Porque você fica procurando validar que você é uma pessoa, de certa forma, atraente somente pela aparência, mas não tem mais nada a agregar, né? Porque as pessoas estão meio que acostumadas a isso. Depois de toda essa. Porque meio que virou o padrão, né? A gente pode falar assim. Pois é, e voltando novamente à questão da comparação, né? É, o que eu vejo hoje em dia na internet é que todo mundo, igual eu falei anteriormente, todo mundo está sempre correndo atrás de alguma coisa, né? Do sucesso, da vida ideal. E o sucesso, ele é uma coisa que não é universal, né? Cada adolescente tem seu próprio tempo, contexto, limites, a individualidade, a própria singularidade, e a gente precisa desenvolver uma relação mais saudável, né? O digital. E, principalmente, eu acho que criar espaços de diálogo, de apoio, à autenticidade, onde seja possível a gente falar sobre as vulnerabilidades também, né? Os fracassos, para não ser só a parte boa e criar esse imagético de que os outros estão sempre avançando e você está ficando para trás, né? Sem criar julgamentos. Falou sobre a questão do diálogo e eu refleti muito sobre, tipo, como a rede social e basicamente como a tecnologia tem um impacto nos diálogos e na questão social, na socialização de nós mesmo. Porque, assim, tem pessoas que chegam a ser tão viciadas de um modo, assim, surreal, que quando entra, por exemplo, em alguma praça, algum evento social,
não sabe como socializar mais. Só sabe enviar e-mail, só sabe enviar mensagem, WhatsApp, mas perdeu totalmente como socializar com as pessoas realmente de frente, né? Realmente assim, ao vivo, né? E não apenas por mensagens. Então, como até o ser humano, que o ser humano assim, ele precisa viver em sociedade, mas acaba se perdendo por algo que deveria ajudar, né? Que é tipo, a tecnologia ela deveria vir para auxiliar. Mas tem todos esses fatores que não vem auxiliando de forma alguma. Esse negócio que tu falou da socialização, eu lembrei com o que vocês tinham comentado no início, aquela questão de criar perfis falsos e se esconder, criar uma nova identidade na internet. Isso eu lembrei muito daquelas questões que estavam acontecendo no Discord. Vocês lembram que aqueles grupos de um monte de adolescente, a maioria menor de idade, né? Falando um monte de absurdo, planejando crimes, e isso acho que é uma questão do isolamento social também, que é a internet e que esse tipo de consumo acaba gerando, né? Exatamente, eu acho que essa galera ela fica tão imersa nessas comunidades virtuais, por exemplo, no Twitter ou no Discord, que são os lugares mais baixos assim da internet, para se dizer. E a galera simplesmente vai falando tanta merda, tanta coisa estúpida, mas vai tá sendo validado porque tem tanta gente imbecil também conversando que eles simplesmente acham que isso é normal, que falar essas coisas é tranquilo, que não tem nenhum problema e acaba tendo uma influência muito negativa na construção social dessa pessoa, do adolescente. E eu acho que essa questão que vocês estavam abordando, né, sobre como o anonimato faz com que as pessoas elas sintam que têm esse poder e essa liberdade para falar essas coisas absurdas e agir de uma forma como se não houvesse uma lei de fato que fosse puni-las, acaba criando adultos bem doentes da cabeça, né? Se a gente for parar para analisar, assim, porque elas se sentem na liberdade de fazer absolutamente tudo. Exatamente. Um ponto que eu queria comentar também é sobre os perigos, né? As dificuldades que você tá tanto tempo online causa na gente, porque teve uma pesquisa que eu fiz, né, que eu dei uma olhadinha, que o brasileiro, em geral os adolescentes, passam cerca de 9 horas e 13 minutos online. Isso é algo que atrapalha demais, pô. É praticamente um terço do seu dia que você passa em um ambiente que não é o mundo real, para se dizer. E, tipo, é uma coisa que vai trazer muitos efeitos negativos, vai piorar a atenção, vai deixar, tipo, diminuir o foco para quando você vai fazer as coisas, quando você vai estudar, quando você vai ter um lazer. Porque a pessoa não consegue ficar, sei lá, uns 10 minutos sem pegar o celular, porque já fica agoniado. E também tem o impacto no sono, né? Porque a pessoa, sei lá, tá mexendo no celular antes de dormir um pouquinho antes, aí fica com a luz azul na tela, que é prejudicial também. Acabou também piorando, tipo, principalmente quem fica muito tempo em computador, fica sentado, piora a postura, tem esses problemas físicos que vão trazer, né? Afeta a postura, traz cansaço, dor nas costas e pode até mudar o apetite. É uma coisa muito paia, porque a pessoa simplesmente não percebe que isso está acontecendo, porque é uma coisa que é meio que progressiva, entendeu? Em relação ao quanto tu falou sobre você não conseguir ficar longe do celular, até pensei aqui comigo sobre como a gente virou escravo de um vício que aparentemente inocente e não um vício, né? Como várias pessoas não configuram como vício de fato, e sim, drogas, álcool, cigarro, enfim, mas sim o aparelho celular, né? Ele em uso exacerbado é um vício a partir do momento em que você não consegue se ver longe dele, né? Você, tipo assim, eu não lembro agora quem foi que me falou isso, mas é uma reflexão muito boa, tipo assim, você passa, sei lá,
30 minutos, 1 hora, e aí longe do celular, e você já pensa o que você perdeu, você já pensa o mundo que você está perdendo lá fora, você está pensando já em notificação, em o que está acontecendo, e às vezes você pensa muito que você está perdendo muita coisa, e quando você vai olhar o celular não tem nada. Então, assim, é realmente uma questão muito de dopamina, né, que tu até falou em relação ao sono, e afeta demais, principalmente pela tela do celular. Então, assim, como a gente realmente virou escravo de um aparelho que é para nos auxiliar, né? Isso é uma coisa bem interessante a se pensar. Exatamente, é uma coisa que, tipo, eu lembro que no início do TikTok, lá no início, que eu falo como se fosse um velho, no início do TikTok, às vezes, tipo, aparecia uma tela só e alguma coisa aparecendo, tipo, só as imagens e tal. Hoje em dia você vai ver qualquer coisa no TikTok, tem três telas diferentes, uma pessoa jogando Subway Surfers, outra é outra pessoa falando no 2x, porque tem que ser mais rápido, enquanto tem, sei lá, alguma coisa de parkour de Minecraft em outro canto. E é uma coisa que vai tendo, tipo, um bombardeio de informações e faz a pessoa acabar perdendo muito o foco. Tipo, você não se acostuma com as coisas serem mais devagar. A gente falou no TikTok bem rapidinho para a outra também comentar. Mas, tipo, eu lembrei sobre o algoritmo, né? Que o TikTok basicamente é um espelho do algoritmo mais claro hoje em dia, né? Em como ele realmente peneira os seus gostos. E até que ponto, até no quesito que eu falei mais no começo, né, em relação à comparação. E até esse tipo de algoritmo ser um algoritmo já, né, colocado para coisas que podem fazer sim uma comparação. Então, um algoritmo que seja de vidas idealizadas, pessoas idealizadas, né, que traz a questão da característica física, da beleza, de vidas perfeitas, de um trabalho perfeito, de uma família perfeita, de um relacionamento perfeito. Então, o algoritmo, ele traz conteúdos que você quer, mas também traz conteúdos idealizados. E aí também causa também esse impacto, né? Exatamente. Então, é isso. Terminei minha parte. Agora é João, né? Bom, o papel da escola e convivência é a escola ela vai ter um lugar onde o aluno não aprende só as matérias básicas, mas também vai aprender a viver em sociedade. Ela ajuda o estudante a lidar com seus sentimentos e até mesmo controlar as suas raivas, conversar quando algo está incomodando. Na escola, o aluno ele vai aprender muito a trabalhar em grupo, onde ele vai ouvir opiniões diferentes, resolver até mesmo seus problemas de maneiras calmas, na base do diálogo. Esse convívio com os professores ajuda muito o jovem a crescer emocionalmente e até mesmo ter mais confiança em si mesmo, e ter mesmo confiança em a pessoa que ele está se tornando. Essas atividades elas são muito importantes porque vão criar um espaço seguro onde os alunos vão e podem falar sobre o que sente, tirar dúvidas e até mesmo aprender a se expressar melhor. Nas horas de conversas, os estudantes eles têm a chance de ouvir histórias, experiências dos próprios colegas ou professores. E, e os projetos de convivência vão ajudar a melhorar o ambiente escolar, que vai deixá-lo mais calmo, respeituoso e até mesmo acolhedor. Um ponto importante é a educação socioemocional, porque esse ponto ele vai ensinar ter solidariedade, paciência, respeito, que são essenciais para eles dentro ou fora da escola. Os professores têm um papel muito importante na vida dos jovens, porque são eles que convivem quase todo dia. Quando o professor ele escuta
explica com paciência e trata o aluno com respeito, o jovem vai se sentindo cada vez mais valorizado e compreendido. Esse ambiente de confiança ajuda o jovem a descobrir quem ele é, o que gosta de fazer e quais são os talentos e quais valores deseja seguir no futuro. Isso vai fortalecer cada vez mais a identidade e a autoestima do estudante. Muitas atividades ajudam o aluno a entender melhor o seu sentimento. Exemplos são roda de conversas, debater sobre situações do dia a dia, projeto de autoconhecimento. É um momento onde eles vão fazer uma reflexão. E todas essas atividades fazem com que o aluno pense mais sobre si e reconhecer quais são as suas qualidades e aprender com os seus desafios. E é isso. Exatamente, a escola ela tem um papel muito importante em ajudar o aluno, né, ajudar o adolescente a tentar equilibrar um pouco sobre esses limites de tela e essas coisas. Principalmente agora que tem a questão lá da lei, né, que proíbe o uso de celular nas escolas, é uma coisa que muita gente detestou, mas que ajuda bastante. Tipo, eu já vi depois algumas coisas, as pessoas simplesmente fazendo as brincadeiras normais que faziam antes do celular se tornar algo mais comum, sabe? É algo muito interessante. Sim, eu lembro, inclusive, que no trabalho de campo que a gente fez com o Glauco, a escola em que a gente visitou, ela, após esse, que eu vi, é, a proibição dos celulares, né? Ela adotou várias feiras, brincadeiras para fazer durante o intervalo que os alunos amaram e acabaram tanto estimulando a criatividade deles quanto a questão da convivência, né? Isso é muito interessante. Sim, essa relação da convivência é algo que eu acho que depois dessa restrição, com certeza teve um aumento, né? Então, assim, até de pessoas que tímidas, que se isolavam e tudo, e da própria interação. Eu até vi, não sei se vocês viram, um meme de uma escola que botaram forró para os alunos dançarem. E, tipo assim, eles entenderem que não tem só diversão apenas no celular, em redes sociais, e que pode ter, sim, fora disso, no ambiente escolar, né? Exatamente. Então, gente, já está um pouco grandinho. Alguém aqui ainda quer fazer mais alguma consideração sobre o tema? Eu quero. Eu acho que essa questão do vício, além dessas questões que a gente falou agora, também parte do princípio de que o celular ele ocupou o tempo que algumas pessoas não tinham onde direcionar, né? Porque querendo ou não, algumas coisas, alguns hobbies e algumas outras formas de aliviar o tempo também dependem de dinheiro, né? E às vezes o celular também é uma espécie de fuga da realidade, né? De fuga da própria pobreza, por exemplo. E aí eu acho que uma das formas de amenizar a questão do vício no celular de uma forma mais ampla também é com algum tipo de ajuda do próprio governo mesmo para questões de lazer, né? Porque, querendo ou não, o celular também é uma fonte de lazer. E aí, quando não se tem essa oportunidade, né? Por exemplo, alguma bolsa em algum esporte, ou quando não tem condição de você fazer uma matrícula em algum esporte, ou em algum outro tipo de hobby, né? Que não dependa do celular, aí fica difícil também. Acho que é uma questão super complexa, mas que ainda tem solução, né? Exatamente. E, gente, perdão, a gente se esqueceu de apresentar no início. Então, já no final, eu vou falar, né? Obrigada para quem ficou aqui no final, que assistiu tudo. E a gente vai finalizar aqui as considerações. Meu grupo é eu, Mirelle,
Giovana, Evelyn, Gabriela e João Judivan. Valeu.